Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo, professo na Ordem Franciscana Secular e idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos falar sobre os estigmas de São Francisco de Assis. Nos últimos vídeos que eu estava apresentando, falei sobre a cronologia de São Francisco de Assis, né? E passei batido, ou li no automático, né? Eu vou ler aqui para vocês novamente. No ano de 1224, entre 15 de agosto e 29 de setembro, Francisco retira-se para o Monte Alverne, preparando-se por meio de uma quaresma para a festa de São Miguel. Em 14 e 15 de setembro, recebe os estigmas no seu corpo. Antes de falar sobre os estigmas de Francisco de Assis, eu quero dar uma ênfase à questão do que seriam os estigmas. Estigmas, muitos talvez já ouviram falar através de alguns santos, né? O próprio Francisco de Assis, ou ultimamente Padre Pio, que também é da ordem franciscana, da ordem dos capuchinhos. Muito bem, os estigmas são manifestações físicas no corpo das pessoas que se assemelham muito com os estigmas de Cristo Jesus, que são aquelas que normalmente são as que aparecem nas mãos, né, direita e esquerda, nos pés, direito e esquerdo, como no lado. Mas existem outros estigmas, outras chagas que aparecem em outros locais, como tem santos que tinham uma chaga bem na testa. E acredito que outros santos também tenham manifestado uma das chagas, não necessariamente as 5 chagas, né? Então, essas chagas, esses estigmas que aparecem no corpo, pode se apresentar em 3 situações. Pode ser uma fraude, pode ser uma manifestação paranormal, psíquica, do próprio ser humano em si, e pode ser um fenômeno que não tem explicação, pelo menos até os dias de hoje, né? Então, normalmente, segundo a ciência, né, pela metodologia que eles utilizam hoje, se encaixa nesses 3, né? Como fraude, como fenômeno ou como algo inexplicado. E um dos casos não tão conhecido, mas eu fui atrás e pesquisei, foi de uma freira franciscana que, no seu leito de morte, confessou que realmente foi uma fraude. Ela mesmo se mutilava, ela se flagelava para aparecer aquelas chagas forçadas para dar um ar de santidade. Isso foi no ano de entre 1487 e 1560, o ano de vida da freira Madalena de la Cruz. Um dos personagens da época que desconfiava desse fenômeno foi o próprio Santo Inácio de Loyola. E essa freira chegou a ser a presidenta, né, a abadesa do seu convento. Ela tinha uma influência muito grande, né, na época, e ela foi julgada pela Inquisição. Nessa Inquisição, ela foi condenada à prisão perpétua dentro da sua própria ordem, né, na qual ficou em cela até morrer, profundamente arrependida, profundamente contrista com toda a situação, né? Mas aconteceu. É um risco que pode acontecer. Ninguém sabe o que acontece na cabeça do ser humano, até onde ele pode chegar para se promover, para se sentir percebido, né? Pode existir outros casos, mas sempre a igreja tem muito cautela a investigar. Existem também os fenômenos psíquicos, paranormais, né? Inconscientemente, essas chagas podem aparecer no ser humano, né? Realmente aparecer, se manifestar ou surgir sem perceber, porque o que pode acontecer, muitos desses que acontecem de forma paranormal e psíquica, eles são muito sensíveis
ao seu redor. Eles têm uma facilidade muito grande em entrar em êxtase, entrar em transe. Então, quando isso acontece, às vezes ele está só e pode surgir essas manifestações. Ele mesmo fazer de si conscientemente, ou ele se machucando em certas localidades, e surgem esses ferimentos que, por incompreensão, por ignorância, o identificam como chagas, como manifestação de Cristo, e dali cria toda uma devoção. E pode ser algo de profundo ação emocional, que a mente, de alguma forma, segundo para a psicologia, ele se manifesta, ele se aflora do ser humano como chagas. Essas chagas podem ser de vários tipos, né? Como uma coisa simples, mas como uma chaga verdadeiramente aberta, como queimadura, como uma úlcera, e por aí vai. Mas são fenômenos paranormais que, quando são acompanhados por esses profissionais, vendo o perfil da pessoa que recebeu esses estigmas, né, como é o psicológico, o equilíbrio emocional dessa pessoa, dá para identificar realmente se era um fenômeno paranormal, dá para se identificar se é uma fraude, ou pode ser reconhecido verdadeiramente como um milagre. Como existem muitos casos, até entre leigos, que houve essa manifestação, mas foi puramente um fenômeno paranormal, parapsicológico. O ser humano, na sua consciência, como outros fenômenos podem acontecer, né? Pode acontecer o fenômeno do aporte, que é outro fenômeno de materialização e desmaterialização de objetos, né? O fenômeno das imagens, derramar lágrimas ou sangue em seus olhos, também é um fenômeno de aporte, que é outro fenômeno parapsicológico, né? Que o ser humano, no seu mental, ele é capaz de coisas que a própria ciência hoje não consegue explicar de forma tão nítida, mas compreende-se que é um fenômeno que o próprio ser humano cria inconscientemente, por uma devoção extremamente doentia para ele e para todos que estão no contexto, que vão deturpar o contexto da fé, deturpar o contexto da espiritualidade, porque se torna algo anormal, algo que pode levar multidões a consequências que tudo começou pelo surto de uma pessoa que tinha algum problema psicológico, que precisava ser acompanhado. E isso se materializou e trouxe grandes consequências. Existem seitas em cima de fenômenos paranormais. Então os bispos, eles são muito criteriosos nessas questões, né? Agora existem os fenômenos que não tem explicação, né? A igreja tem muito cuidado em investigar. A igreja, para dar uma palavra final em cima de um fenômeno, leva anos, leva décadas, para não voltar atrás depois, sendo mais uma vítima de uma fraude ou de um desvio psicológico. Então isso é um pouco sobre os estigmas. Eu quero dar uma ênfase agora na questão de São Francisco de Assis. Nesse período que Francisco foi ao Monte Alverne, foi um período que ele já estava afastado como um superior da ordem, né? Que ele deu esse poder a outro frade. Então ele vivia mais reservado nos montes, nos eremitérios, em contemplação, ali na peleja para fazer a regra, que a primeira não foi reconhecida, né, pelos frades, era não anulada, depois foi até que enfim conseguiu fazer a regra, fez o testamento, fez o canto das criaturas, tudo no período de pura contemplação, onde também o seu coração estava com Cristo, triste, né, um pouco abatido pela nova fase da ordem, onde uns queriam conventos, biblioteca, boa moradia, que fugia muito daquela essência franciscana de viver da providência de Deus. Nesse período ele recebeu os estigmas. E, segundo ele, no relatos, ele recebe
nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. E além das chagas, o seu corpo já abatido de tanto jejum, de tanta penitência e com problema sério na vista, o agravou a sua saúde, que não muito tempo depois ele chegou a falecer, né? Alguns anos depois. Mas foi muito marcante e profundo para a ordem, para todos nós, a manifestação das Santas Chagas em Francisco de Assis. E o Papa da época, aliás, um tempo depois, o Papa Bento XI deu essa autonomia à ordem de comemorar a festa dos estigmas de Francisco de Assis no dia 17 de setembro, que pode ser, provavelmente, pode ser que sim, que tenha sido nesse dia específico a manifestação das chagas em Francisco. E hoje nós temos esse costume de vivenciar essa festa, faz parte da própria liturgia dos estigmas de Francisco de Assis, que é a maior referência nesse fenômeno. Na atualidade nós temos o Papa, quer dizer, o Papa reconheceu como santo Padre Pio, que hoje é uma das referências atuais desse fenômeno. Mas o fenômeno em si não é o importante, mas o que ele nos transmite, né? O testemunho que esses santos podem nos apresentar, que é o mais importante. Não é as coisas espetaculares, miraculosas, que vão converter a humanidade, que vão converter a nós mesmos. É na simplicidade que Cristo se manifesta. Mas esses fenômenos às vezes acontecem para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso foi um pouco que eu falei sobre os estigmas que eu estava devendo a vocês. Até o próximo encontro, irmãos, caros irmãos e irmãs também. Paz e bem.